Mas aí, você deve estar se perguntando, por onde eu vou começar essa matriz de risco? Que matriz que é essa? Me fala sobre ela. E agora é mais um passo a passo, então pega a sua agenda, anota aí, que eu vou te ensinar como montar uma matriz de risco. Primeira coisa, por onde que você vai começar? Pelo grupo de exposição similar, que também é conhecido como grupo homogêneo de exposição, que você já identificou lá atrás na análise preliminar de risco. Lembrando que um grupo de exposição similar, um grupo homogêneo de exposição, ele pode ser o mesmo grupo para higiene ocupacional, para ergonomia e para acidente do trabalho, como também ele pode diferir entre um e o outro, em função da realização ou não de uma determinada atividade que tenha risco de acidente ou risco ergonômico. Ou seja, o grupo ele pode ser o mesmo, mas ele pode ser diferente considerando esses diferentes riscos. Então você começa a matriz de risco pelo grupo de exposição similar, depois você vai avaliar pela atividade. Depois que você determinar pela atividade, você vai avaliar pela classificação do agente. Como assim? Qual seria o agente de risco? Você vai determinar se é um risco físico, químico, biológico, ergonômico ou então de acidente. Em seguida, você vai especificar o agente. Por exemplo, se for um agente físico, você tem que determinar se é um ruído, por exemplo. Se for um agente químico, você vai precisar especificar. Se for, por exemplo, um hidrocarboneto aromático, se for um benzeno, por exemplo. E o item 5, você vai partir por uma concentração dos agentes químicos ou a intensidade dos agentes físicos. Depois você vai precisar considerar o quê? O número de trabalhadores afetados. É claro que quanto maior o número de trabalhadores afetados, maior significância vai ter na sua matriz de risco para a sua tomada de decisão. Em seguida, o que você vai fazer? A caracterização da exposição ocupacional, se aquela exposição ela é eventual, se ela é permanente, se ela é intermitente. E em seguida, você vai identificar os limites de exposição ocupacional ou as guias de recomendação utilizadas. Tem substância que ela tem valor teto, então ela vai ser mais significativa do que aquela substância que só tem um limite de exposição média ponderada no tempo. Existem substâncias que só tem um limite STEL, vai ser mais significativo do que aquela substância que só tem um limite média ponderada no tempo. Depois que você fez isso, você vai precisar definir a severidade. Por exemplo, se for uma substância carcinogênica, ela vai ter um multiplicador. Se for uma substância teratogênica ou mutagênica, ela vai ter outros multiplicadores, que por enquanto, todos esses valores estão sendo multiplicados um pelo outro. Em seguida, você vai precisar identificar a concentração ou a intensidade do agente. Nesse caso, eu já estou falando de avaliação quantitativa. E aí, tem uma grande sacada da matriz de risco, o que é? Ausência de avaliações ambientais. E nessa matriz de risco TF, tem como você classificar um índice de risco, mesmo que você não tenha as medições. Em seguida, o que você precisa considerar? A legislação de saúde e segurança do trabalho, o tempo de exposição em anos. Por exemplo, se um trabalhador está lá exposto há 10 anos a um determinado agente e tem um outro que chegou tem um mês, isso vai mudar na sua classificação. Um outro item que é extremamente importante é a idade da população exposta. Isso vai alterar também na sua matriz de risco. Tudo isso que eu falei são multiplicadores. A partir de agora, você tem situações que você vai adicionar um valor na sua matriz de risco ou então você vai subtrair, que são os atenuantes e os agravantes. Feito isso, aí você vai para a sua linha de corte. Você vai decidir, imagina uma escada que tenha lá 5 metros. Se essa escada ela vai ter apenas 3 degraus, ou então se ela vai ter 10. É aí a sua linha de corte para definir o nível de risco. Feito isso, depois que você definiu, que você classificou o risco em risco baixo, médio ou alto, que você atribuiu as cores verde, amarelo, vermelho, ou então que se você usou uma outra nomenclatura, como risco insignificante, risco significativo e risco inaceitável,
você vai para o plano de ação. O plano de ação, ele é feito com base na sua matriz de risco, com base no resultado do seu nível de risco. E o plano de ação que eu uso, que é o plano de ação que eu aconselho você utilizar, ele é um modelo muito fácil, muito simples, que é o modelo 5W2H. O que quer dizer isso? Aquele modelo que pergunta o que, por quê, quem, onde, quando, como e quanto custa. Então, no plano de ação você vai precisar determinar tudo isso, né? E além de determinar o que, quem, como, quando custa, você precisa colocar evidências do atendimento no plano de ação. E também o nível de redução na matriz de risco com base na significância de riscos.